Continuando aqui a leitura do capítulo 2, haverá uma fusão de identidades, uma fusão de culturas, uma incidência de várias ordens do novo mundo, e haverá muito caos e confusão. Como membros da família da luz, vocês podem simplesmente observar isto, sabendo que o caos e a confusão podem vir para quebrar o sistema para que ele possa ser reconstruído com luz. Como membros da família da luz, vocês compreendem que existe um processo evolucionário ocorrendo, e quem conseguir suportar a mudança da frequência evoluirá. A Terra é um lugar emocionante para se estar nessa época. Eu vou dar continuidade no que a gente falava ali sobre os chakras, para a gente entrar neste detalhe aqui que é muito interessante. Quando você começa a praticar meditação, a fazer suas canalizações, é indescritível a sensação que você tem de se olhar como ser humano. Quando eu tive a experiência de conectar o meu chakra do coração e poder sentir como que essa frequência, como que essa energia flui dentro da gente, foi uma experiência que eu não tenho palavras hoje para descrever. Se eu fizer o exercício aqui, neste momento eu consigo me conectar à fonte de energia criadora e assim, é uma sensação muito boa. Vocês não têm noção do que é isso. E nos trechos do capítulo que a gente está lendo, onde ele falava sobre a vontade do Criador primordial em criar uma realidade, um mundo, uma existência, uma dimensão, onde essa energia do amor fosse a energia vital que supriria os deuses, faz sentido isso que eu estou falando, né? Por isso que tudo que a gente vê no mundo, as coisas que a gente olha, tudo aquilo que a gente lê, nós precisamos ativar o nosso senso crítico. Eu já disse essa experiência aqui, eu vou repetir ela de novo porque faz muito sentido, porque o próximo capítulo a gente já vai entrar muito mais específico falando sobre os deuses, né? Então, para a gente chegar lá, a primeira coisa que a gente tem que começar a fazer aqui, para quem quer expandir sua consciência, para quem quer entrar num outro momento de evolução como ser humano, é se desprender das crenças limitantes. Não tem como você evoluir se você não se desprender dessas crenças. Eu já dei alguns exemplos dela aqui em outros vídeos. Eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não perder o foco da interpretação do livro, porque aqui quando ele fala que vai haver uma fusão de culturas, que todos que são membros da família da luz vão se conectar como seres cósmicos, né? Se a gente olhar como o mundo está, esse vídeo que eu estou gravando aqui, estou gravando numa semana onde todo mundo está sabendo de um fato que está acontecendo aí no mundo. Eu não vou usar algumas palavras aqui para não causar problemas com as diretrizes da plataforma. Mas se você observar o que está acontecendo no mundo hoje, são várias interpretações que você tem que fazer. Então o seu senso crítico tem que estar muito alto. Se você não tiver com uma energia vibracional equilibrada, você não consegue desenvolver o seu senso crítico para que você possa se desprender das crenças limitantes. Uma das crenças que eu mais falo aqui, que eu já mencionei em outros vídeos, é o conceito de religião, por exemplo. É uma das crenças que, infelizmente, muitas pessoas ainda são presas. Por quê? Porque elas vieram desde crianças sendo criadas assim, vindo de geração após geração. Por isso que eu mencionei até num outro vídeo aí, A Verdade Está Lá Fora, fala muito sobre essa questão. A gente precisa abrir a nossa cabeça e entender o real sentido. Primeiro, o que é a vida? Por que a vida foi criada? Ao longo do que a gente já leu nesse livro aqui, a gente já pôde ter mais ou menos uma ideia de qual foi o propósito, né? Só que se a gente for ainda continuar desenvolvendo e colocando em ação o nosso senso crítico, vai surgindo muitas e muitas outras questões.
Até o que eu falei sobre o capítulo anterior. Tipo assim, quem criou a vida? Beleza, criou a vida. A vida é ser humano aqui. Mas quem criou a vida que criou a vida? Quem criou o Deus que criou o ser humano? Você entende o que eu falo sobre a gente expandir a consciência, se desprender de crenças limitantes e expandir o nosso senso crítico? Porque é assim, dizem que a sabedoria e a inteligência de uma pessoa não é medida pelas perguntas que ela faz, mas sim pelas respostas que ela dá. Mas felizmente é através das perguntas que nós vamos conseguindo desenvolver o senso de interpretação para ter as respostas que nós precisamos. Por isso que eu, assim, ao longo de muitos anos na minha vida, como eu já mencionei, chegar até onde eu cheguei aqui, gente, não foi da noite para o dia. E foi muito mais difícil para mim desses últimos 10 anos, 12 anos que eu estou aí nessa busca incessante. Eu diria para você que o último ano foi o mais fácil para mim. Por quê? Eu poderia ter chegado nesse nível que eu estou hoje há muitos anos atrás, mas por que eu não cheguei? Porque eu vivia preso em crenças limitantes. Eu ainda acreditava, eu tenho que fazer esse procedimento aqui dentro da igreja para que eu alcance o reino dos céus e tal. Mas quando eu me desprendi dessa coisa, mas peraí, que reino de céus é esse? Onde é que está esse céu que todo mundo fala? Para ter essa resposta, eu tive que me desprender das crenças limitantes. E o que mais foi um fator importante na minha vida foi que eu vivi uma experiência de morte, entendeu? Eu sempre me perguntava, talvez o que aconteceu comigo foi talvez até uma resposta à minha pergunta. Porque eu sempre me perguntava isso. Peraí, mas se a gente vem para esse mundo para fazer alguma coisa, sei lá o quê, eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu tô aqui no mundo pra quê? Qual que é o nosso propósito aqui? E aí depois a gente morre e aí a gente vai pra onde? O que acontece? Perguntas que eu fazia há muitos anos atrás, na época da minha juventude. E quando eu vivi a minha experiência de morte, agora você imagina, você vivendo uma experiência dessa, vindo de uma criação onde você acreditava em todos esses paradigmas aí, né? E aí depois você vai para lá, para o outro lado, né? Eu chamo de outro lado, pessoal, porque eu não sei exatamente como classificar o que era o outro lado, o lugar onde eu estava. Mas não era aqui, era em outro mundo, talvez numa outra realidade, numa outra dimensão, num outro universo. Eu não tenho como dizer o que era o outro lado. Desde aquela época até hoje eu procuro entender onde é aquele lugar, o que é aquele lugar. É um lugar de transição? Será que é um lugar onde eu só passei? É uma ponte daqui até o outro lado? Então, quando eu vivi essa experiência, tudo que eu vivenciei do outro lado não tinha nada a ver com o que eu aprendi. Por isso que quando eu voltei, ali eu me afirmei completamente, ainda eu estava nos 80% ainda. Mesmo depois desse pós-morte, eu fiquei ainda uns 80% liberto. Eu ainda estava meio na dúvida ainda, né? Sem saber, mas será que é isso mesmo? Por quê? Porque eu ainda queria mais respostas, né? Eu precisava de mais respostas para entender aquilo que tinha acontecido. E até então, os lugares onde eu estava buscando essas respostas, as crenças limitantes que me prendiam ali, não me deixava poder enxergar essa resposta. E aí você faz uma análise, eu estava do outro lado, eu sei que eu morri, eu estava aqui, eu presenciei tudo isso, porque aonde eu fui, quando eu morri, não tem nada a ver o que eu aprendi lá na religião. Não tem nada a ver. É totalmente diferente. Aquelas coisas que você lê na Bíblia, que fala que tem lá um anjo, que tem um céu, que tem um inferno. Eu não vi nada dessas coisas lá. E assim, eu encontrei com pessoas que viveram comigo, que morreram. Por coincidência, naquele ano eu tive um amigo meu que faleceu, uns 8 meses antes de acontecer isso comigo. E eu encontrei com ele do outro lado. E ele me olhou e conversou comigo e me disse com todas as palavras: aqui é o lugar onde as pessoas morrem e elas vêm para cá. E elas ficam aqui porque elas não acreditam que morreram ou não querem aceitar. E uma coisa que, assim,
como que a gente fala sobre a família da luz, sobre os seres de luz, uma coisa eu posso dizer para vocês. 2 fatos aqui são importantes, em tudo que a gente leu nesse capítulo até agora. Do outro lado, eu pude vivenciar 2 coisas. A primeira delas foi quando eu era levado por uma pessoa, por um ser, eu não sei dizer exatamente como, porque eu não conseguia ver, porque ele pegou bem no meu pulso e me levou para bem alto, até a gente aparecer no lugar. E nesse trecho que eu vivi ali, eu perguntava para essa pessoa, eu vou colocar aqui como pessoa, tá? Porque eu não sei dizer o que era. Mas aquele ser que estava me levando ali, eu perguntei para ele o que estava acontecendo, se eu tinha morrido e tal. Ele falou, não, você ainda não morreu, ainda não morri. Ele disse, você ainda não morreu por completo, o conceito de morte é totalmente diferente do que vocês entendem. Você não está 100% morto. Aí ele me disse, apenas a sua parte física morreu. Assim, me deu um baque muito grande, que eu pensei assim, putz, cara, então assim, agora eu descubro que existe várias mortes, né? Primeiro tem a morte lá do meu corpo, então meu corpo já morreu, mas eu tô aqui ainda. Então talvez isso que eu sou agora, talvez é a segunda morte, né, que vai acontecer. Faz sentido, porque é a energia, né? Meu corpo físico pode ter acabado, mas a minha energia ainda permeia no universo, né? E nesse trecho foi muito interessante na nossa conversa, eu conversando com esse ser, porque eu falei para ele, mas e o que vai acontecer comigo? E ele me disse com essas palavras, a sua vida está sendo decidida nesse momento. Fiquei me perguntando, né, putz, mas estão decidindo a minha vida, cara? Eu me tornei a perguntar de novo, mas quem que está decidindo a minha vida? Ele só me disse assim, eles estão decidindo. E aí eu fiquei tão assim receoso de perguntar de novo e fiquei com aquilo na minha cabeça. Cara, eles? Quem são eles, né? Então, gente, olha só. Ali eu já tive uma resposta que eu buscava na vida. Ele respondeu nitidamente. Eles estão decidindo a sua vida. Eles. Então já quebrou todo o conceito que ao longo da minha vida tinha sido construído, né? Por causa de família, né, essa passagem de geração para geração. E eu fiquei ali o tempo todo pensando, eu lá, né, vivendo aquela experiência, indo lá para o alto, né, eu estava sendo levado para o céu. Quando eu estou falando do céu aqui, gente, não é o paraíso não, estou falando do céu aqui, ó, atmosfera aqui, ó. E a gente foi subindo, até que a gente chegou num lugar lá, que é onde aconteceu esse segundo fato, que faz jus ao que está sendo dito aqui, família da luz aqui. Porque lá onde eu estava, era um lugar onde eu via várias pessoas indo e vindo, né? E para quem nunca ouviu falar sobre 7 além, eu já mencionei no capítulo 1, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso daqui. Eu acredito exatamente que eu estive lá nesse 7 além. Porque era exatamente como as pesquisas que eu já fiz e como mostra como é 7 além. Que é um plano, né, em outra dimensão. Nós aqui não fazemos parte dele, né? Então lá do outro lado só estão os seres que fazem parte daquilo lá. E o lugar era muito parecido, só que naquele lugar onde eu estava, eu vou deixar para contar os detalhes desse lugar num outro vídeo, tinha uma luz muito forte, gente, vocês não têm noção. É a mesma luz que eu usei para canalizar as energias do meu chakra do coração. E é um negócio assim estrondoso, era uma luz assim tão... Quando você tá próximo dela, ela tava eu imagino que ela tava assim a uma distância de mim de uns 500 metros, eu acredito, né? E aquela luz era muito forte. Só que ela assim, ela não era uma luz que te cegava. Ela era uma luz assim forte e tal. Você conseguia olhar para ela assim por um certo tempo. Só que chegava num certo momento que você ficava olhando para ela, que parece que ela ia te consumindo, assim, parece que é como se ela se aproximasse dos nossos olhos, assim, e a gente cegava, né? E aquela luz, ela ficou lá, distante, e aí nessa hora eu comecei a me lembrar, putz, fala tanto dessa luz e tal, será que eu tenho que ir pra essa luz, né, cara? E eu decidi que eu ia ficar ali. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada, porque falam-se que se a gente vai pra luz é a morte e tal. Olha só, o meu pensamento ainda lá de crenças limitantes ainda, né? E chegou um certo momento que faz jus que está sendo dito aqui, que nós somos membros da luz. Então eu vi a luz é a informação. E eu fiquei parado lá, esperando tudo acontecer, ver o que ia rolar, né?
E aquela luz ela foi vindo. Ela começou a se mover. De onde eu via ela, para mim era como se fosse o final de um túnel, assim, quando você está saindo e tem a luz do sol lá fora. Só que eu fui ver que não era, aquela luz ela se mexia, entendeu? E ela foi vindo, quando ela se aproximou assim de mim, eu fiquei assim, cego porque eu não vi nada. E foi nessa hora que eu dei o meu primeiro suspiro quando eu voltei da morte. Eu lembro exatamente como foi até hoje, a primeira vez que eu respirei de novo na vida. A primeira vez quando eu era um bebê, quando eu nasci, eu não me lembro, mas essa eu lembro. Foi uma das sensações mais loucas que eu já passei na vida, de como é você voltar realmente do mundo dos mortos. Mas enfim, eu queria compartilhar essa informação porque faz muito sentido nesse trecho quando a gente lê isso daqui. Esse foi o capítulo 2, ele foi bem curtinho. A gente vai entrar no capítulo 3 e aí a gente vai poder explanar mais as informações acerca dos nossos deuses aqui. Por isso que é importante a gente poder se desprender das nossas crenças limitantes. No próximo vídeo a gente se vê e a gente vai fazer a leitura do nosso próximo capítulo. Até a próxima!